qual que é o nosso intuito hoje? O nosso intuito hoje é para falar sobre as reações de hipersensibilidade. Ou seja, é quando a nossa resposta imune acaba fazendo mal para o nosso organismo. Tá? Porque nossa resposta imune tem que combater o agente invasor. Seja, não sei que agente é, vírus, bactéria, algum componente ambiental, etc. Quando esse combate é de forma exagerada, tá? A nossa resposta imune passa a nos fazer mal, tá bom? E isso é o que a gente chama de reação de hipersensibilidade, tá? Então já é uma reação mal controlada também, sabe? Que acaba causando dano no tecido sano, às vezes. Então, o teu organismo quer matar o agente invasor, sabe? Quer agredir esse agente invasor, só que acaba agredindo de forma indireta o tecido saudável também, entendeu? Então, é algo muito exagerado, tá? E acaba causando um dano, tá? Causas, pessoal, tem várias. Tem patologias autoimunes, tem a própria reação contra o micro-organismo, só que agora de forma exagerada. A reação contra um antígeno ambiental, por exemplo, pólen. Tem gente que tem alergia a pólen, a poeira. Então, se eu entrar ali, sei lá, num porão aqui, não tem porão, mas num quarto que fica muito tempo fechado, eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho alergia à poeira. É ruim e tal. Mas tem gente que não pode entrar. Tá? Então, isso daí é uma resposta exagerada a um antígeno ambiental, por exemplo. Tá? A um antígeno ambiental. Então, não necessariamente, pessoal, nós vamos estar falando de micro-organismos. Tá? Isso também tem que ficar claro para vocês. Não necessariamente essa resposta exagerada é perante vírus, bactérias, protozoários e etc. Não. Pode ser contra substâncias do meio ambiente. Pode ser, inclusive, uma resposta exagerada ao frio. E aí, como que faz? Ao frio. Quem tem asma que é desencadenada pelo frio, por exemplo. Uma resposta exagerada. Pode ser uma resposta exagerada desencadenada pelo exercício físico. Também, por que não? Então, depende do tipo de hipersensibilidade que a gente está falando. Tá? Depende. Mas para vocês entenderem que essa resposta imune que faz mal para o teu organismo de forma muito exagerada tem inúmeras causas, tá? E inúmeras classificações também que a gente vai ver hoje, tá? Então, basicamente, aqui, nesse primeiro slide, é só um mini repasso para diferenciar a imunidade inata da imunidade adquirida, que vocês já viram isso milhões de vezes ano passado. Então, a gente não precisa ficar falando, perdendo muito tempo com isso, tá? Porque eu tenho certeza que vocês viram bastante, tá? E relembrar mais uma vez algumas células, tá? Que células eu tenho que relembrar? Sempre. Não falando da inflamação em si, porque a inflamação a gente falou do neutrófilo, do linfócito, do macrófago por cima. Perfeito. Aqui elas também vão atuar. Mas vocês têm que destacar essas células aqui, ó. O linfocito B, porque o linfocito B, ele atua ali com aquele nosso esqueminha de anticorpos. A gente vai ver já já que tem hipersensibilidades que tem relação com alguns anticorpos. Então eu preciso saber de onde que esse anticorpo vem. Do linfócito B, por exemplo, tá? Tenho o linfócito T, que existe uma hipersensibilidade que o próprio linfócito T passa a agredir o nosso sistema, o tecido saudável, por exemplo. Então, ele vai eliminar a bactéria que seja e ele passa a agredir o tecido sano. Ou o próprio linfócito T passa a reconhecer o teu organismo como uma ameaça. E aí ele passa a atacar teu organismo. Por exemplo, na artrite reumatoide. Então, o linfócito T passa a atacar o líquido sinovial, as células das articulações. Então, ele vai lá destruir. E aí, o paciente tem uma artrite reumatoide, por exemplo. Tá? A gente vai ver depois. Tá? Que outra célula é importante vocês destacarem? Falei do linfócito B,
Falei do linfócito T, tá? Os mastocitos, mais uma vez, também. Porque esses mastocitos atuam ali como mediadores de inflamação, tá? Então, células que estão mediando inflamação, que estão recrutando outras células de defesa, vão ser importantes para essa situação de uma hipersensibilidade, tá? A gente vai falando cada uma delas no seu local, certinho, tá? E aí, o que vocês têm que levar em consideração? Vamos lá. Como eu falei para vocês, estamos diante de uma reação exagerada. É uma hipersensibilidade, tá? Que pode ser danosa para o nosso próprio organismo, tá? Inclusive, pode levar à morte. Até comentei com vocês sobre o choque anafilático, naquele dia na aula de choque, e eu não lembro quem, acho que foi o Fábio, eu não lembro quem, mas alguém perguntou, esse choque anafilático é uma hipersensibilidade, alguma coisa assim? É uma hipersensibilidade imediata, inclusive, que pode levar o paciente à morte, tá? Então, se não leva à morte, pessoal, algumas hipersensibilidades também podem levar a que o paciente fique descapacitado, por exemplo. Então, ele acaba perdendo os movimentos de determinada região, sabe? Ele precisa ter um cuidado um pouco melhor, dependendo da patologia que ele tenha, é claro, tá? E essa tabela aqui, pessoal, é muito importante para vocês. No final, a gente vai montar o nosso esqueminha. Mas, o que eu já falo para vocês? Destaquem palavras-chave, porque a palavra-chave é o que importa. Vocês não estão aqui para se matar, para decorar tudo, não. Só palavra-chave. Então, basicamente, nós temos 4 tipos de hipersensibilidade. 1, 2, 3 e 4. Fim, fechou. O que vocês têm que saber dessas 4? Simples. Tipo 1 é a imediata. Fim. Hipersensibilidade imediata é a do tipo 1. É a da alergia. Ai, meu Deus, alguém falou alguma coisa. É a da alergia. Então, sei lá, tem 30 e poucas pessoas aqui hoje. Algum de vocês aí tem alergia a alguma coisa, sabe? Então, essa tua alergia nada mais é do que uma hipersensibilidade do tipo 1, a imediata. Hipersensibilidade tipo 2, o que eu destaco? Destaquem anticorpos, tá? Então, quem vai mediar a hipersensibilidade tipo 2 são anticorpos. A gente vai ver já que são os anticorpos IgG e o IgM. É um mecanismo de opsonização, tá? Então, eu vou marcar uma célula que vai morrer. A célula está marcada para morrer. Tipo, vamos pôr um alvo nas costas dessa célula e aí esses anticorpos vão lá e vão destruir essa célula, tá? Essa é a hipersensibilidade tipo 2, tá? Hipersensibilidade tipo 3, imunocomplexos. Fim, imunocomplexos. Só isso. O que é um imunocomplexo? Também a gente vai ver, tá? Então, eu tenho um complexo formado por antígeno e anticorpo, tá? E a luta desses dois, nesse complexo, acaba danhando o tecido adjacente. E aí, uma reação de hipersensibilidade, tá? Porque eu queria eliminar a bactéria, eu queria eliminar esse antígeno, eu não queria destruir a parede do meu vaso, por exemplo, tá? Então, falou de imunocomplexo, é a do tipo 3. E a do tipo 4, pessoal, mediada por linfócitos T. Acabou, tá? Então, falamos ali basicamente de anticorpos, anticorpos e anticorpos. Anticorpos, anticorpos e anticorpos, tá? Por mais que sejam com mecanismos diferentes. Mas a única que a gente falou que não tem atividade de anticorpo é a do tipo 4. Porque quem atua aqui é diretamente os linfócitos T, tá? Então, eles já liberando suas citocinas, ativando macrófagos e por aí vai, acabam danhando todo o tecido, tá? Então, tipo 1, alergia, IgE, a gente vai ver daqui a pouco. Tipo 2, opsonização, um alvo, desenho um alvo nas costas da célula, vai morrer, IgM e IgG, anticorpo também. Tipo 3, imunocomplexos. Então, imunocomplexos, antígeno, anticorpo. E tipo 4, diretamente os linfócitos T. Fim, tá? E com essa informação já é suficiente para mim? Com certeza.
Isso daí já adiantou metade do caminho, tá? Metade do caminho, tá? E o que acontece? O seguinte, os mecanismos de hipersensibilidade basicamente são esses, pessoal. Esses são os mecanismos. Vocês só precisam saber onde encaixar cada um deles, tá? Então, quais são os mecanismos de hipersensibilidade? Eu tenho mecanismos de opsonização e fagocitoses, que eu acabei de falar, justamente aqui, na hipersensibilidade tipo 2. Eu tenho mecanismos de inflamação. Como assim inflamação? Ué, se eu monto um complexo, por exemplo, antígeno-anticorpo, eu estou falando de uma inflamação nesse local. E essa inflamação acaba danhando o tecido adjacente. Principalmente onde? No rim. Principalmente no rim, tá? E nas articulações também, inclusive. Tá? Então, ela acomete o rim, no glomerulonefrites, que a gente vai ver depois, e algumas articulações, tá? Então, esses complexos são formados em excesso, tá? Então, formam muitos complexos antígeno-anticorpo, levando cada vez mais inflamação e aí cada vez mais dano, tá? E outro mecanismo é que eu posso alterar a função normal da célula. Então, altera a função normal da célula. Como assim? Por exemplo, esse anticorpo, ele pode se ligar, certo? Na célula, justamente num local de ligação, tá? De alguma proteína. Então, ele está ocupando esse lugar. Então, essa proteína não consegue entrar na célula. E aí ele também causa dano, tá? Porque ele está ocupando um lugar que não é dele, ali, por exemplo, tá? Então, no caso do músculo mesmo, se um anticorpo entra no local de membrana que era próprio para a acetilcolina entrar, por exemplo, para poder despolarizar e esse músculo se contrair, não tem como a acetilcolina entrar, o músculo não consegue se contrair. Numa patologia, por exemplo, autoimune, que envolva o debilitamento muscular, que tem várias, inclusive, tá? Pode ser causada por anticorpos, tá? Assim como uma patologia muito famosa, chamada tiroidites de Hashimoto, tá? Algumas pessoas têm hipotiroidismo de causa autoimune, tá? Então, é onde um anticorpo acaba estimulando o receptor dessa glândula, só que eu não tenho a TSH. Explico melhor. Quem estimula a tireoides é a TSH, certo? Se esse anticorpo passa a estimular a tireoides, tá? A liberar T3, a liberar T4, sem TSH, sem elevação de TSH, vocês vão gastar todas as suas reservas. E a tua hipófise vai olhar assim e falar, ué, se tem muito T3, T4 circulando, eu não preciso liberar mais TSH não, deixa quieto. E aí, com o passar do tempo, essa glândula vai atrofiando, tá? E isso caracteriza o hipotiroidismo. Qual que é a causa do hipotiroidismo? Autoimune também. Então, são anticorpos que atuam contra a própria glândula, tá? Então, também tem tudo relação com a aula de hoje para vocês, tá? É uma patologia frequente, inclusive, comete as mulheres e tal. Vou falar de cada uma delas de forma pausada para vocês. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Hipersensibilidade do tipo 1. O que eu já sei dela? Que ela é a da alergia. Que ela é a imediata. Tá? O que vocês têm que levar em consideração aqui? Com certeza. Tá? Que ela é causada pelos IgE. Tá? Tá destacado em vermelho para vocês porque é importante. Tá? Vai ter a atuação dos mastocitos e principalmente de uma célulazinha chamada eosinófilo, tá? Então a gente destacou no começo da aula algumas células, né? Mastocito, linfócito B, linfócito T. Justamente aqui vocês precisam destacar os eosinófilos, tá? Cadê eles aqui nesse desenho, tá? Tenho que destacar os IgE e os eosinófilos. E é bom vocês já anotarem do lado a palavra asma, porque vocês vão usar depois no futuro. Tá? Na hora que falar da asma, na parcial de respiratória, quando vocês estiverem falando da asma, vai pedir para vocês assim, ó, asma.
patogenia da asma. Ou asma, causa, sei lá, etiologia da asma. Aí você fala assim, o que causa asma é a poeira. Nada a ver, tá? É uma hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então ela é mediada por IgE e por eosinófilos, tá? Explicando a nossa patogenia, tá bom? Uma hipersensibilidade do tipo 1. Então vocês vão estudar agora e vão repetir lá na frente. E o que acontece aqui, para vocês entenderem? Então, na hipersensibilidade tipo 1, eu tenho contato com um alergeno. Por exemplo, que nem o Robbins traz aqui, pólen. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser poeira, pode ser a fumaça do cigarro, enfim. Entramos em contato com o pólen. A célula dendrítica é uma célula que é dedo duro, né? Ela tipo só entrega, ela não combate ninguém. Ela só fala assim, ó, tem alguma coisa errada aqui, ó. Vem matar. Então, ela vai lá pro linfócito T. Não era nem para ela ir lá pro linfócito T, mas ela foi pro linfócito T para apresentar o alergeno que entrou ali dentro, certo? O que esse linfócito T faz? E, em contrapartida, também tem uma ativação dos linfócitos B aqui, tá? Então, avisei os dois, um T virgem e o linfócito B, que é o dos anticorpos, tá? O que acontece agora? Ao ativar esse linfócito B, tá? Esse linfócito B automaticamente cambia e ativa o anticorpo IgE, como vocês estão vendo aqui, ó, produção de IgE. Então tem a produção de IgE aqui, bonitinho, e por contrapartida, esse IgE passa a ativar uma célula chamada mastocito. Um mastocito. Então venho de um agente invasor, linfócito B, IgE, ativação dos mastocitos, que liberam interleucinas, né? Então, mediador de inflamação, tá? Que passam a recrutar os eosinófilos. Então, esse mastocito aqui, liberando citocinas, passam a recrutar os eosinófilos, que nem estão aqui no desenho do Robbins, inclusive. Tá? É bom vocês anotarem. Até porque essa célula aqui é que importa pra gente. Tá? E o que diabos esse eosinófilo faz no final da história? Os eosinófilos, gente, vão fazer o seguinte. Vamos lá. Primeira coisinha que eles vão fazer. Também liberando mediadores químicos. Aumento da permeabilidade vascular. Então, aumentei permeabilidade vascular e vasodilatação. Aí, a Thaís fala assim, mas aumento de permeabilidade, vasodilatação era de inflamação, não é? Será que é a mesma coisa? É. Tá? Então, eu tenho vasodilatação, aumento de permeabilidade. Por isso que, se eu dilatei, aumentei a permeabilidade, vai ficar mais vermelho. Por isso que essa pessoa que tem hipersensibilidade do tipo 1, principalmente se for a nível da pele dela, fica vermelho no lugar, na hora. Tem uma alergia, sei lá, a alguma bebida. Às vezes alguma criança tem alergia à proteína do leite. E na hora que vai tomar leite, tomar sorvete, alguma coisa assim, fica com a boca toda vermelha aqui em volta, por exemplo. É por causa disso. É por causa disso. Aumento da permeabilidade e vasodilatação. Então, vai levar a um eritema. Vai levar essa vasodilatação a uma congestão. Tanto é quem tem rinites alérgica, por exemplo, rinites alérgica, entrou em contato com alguma poeira, fumaça, etc., na hora o nariz fecha, não é? Sabe, fica trancado, se sente assim fechado aqui dentro, por causa disso. Vasodilatação, sai líquido do vaso. Então, tem uma congestão, certo? Tem um edema. Então, causa uma congestão nasal nessa pessoa, tá? O que mais que os eosinófilos causam aqui também? Uma broncoconstrição. Agora já puxando para o lado da asma, inclusive. Então, pega e faz que o brônquio faça isso aqui, ó. O brônquio quer fechar a luz dele. E aí, nessa situação, o paciente fica sem respirar, por exemplo, sente falta de ar. E o pior ainda, não é que a falta de ar é para o ar entrar, não. É que ele já tem ar dentro dele. Só que fechou. Então, ele não consegue colocar para fora.
O problema do asmático justamente é esse. Ele fica naquela sede de puxar o ar, mas ele não consegue tirar o ar que está dentro dele. Também. Por isso que ele fica respirando tipo... quando está numa crise asmática, sibilando desse jeito. Tá? Broncoconstrição. E o que mais que esses eosinófilos também fazem aqui, liberando seus respectivos mediadores, contração de músculo liso. Então também, o bronco tem músculo liso. Então, beleza, melhor ainda. Então, contrai músculo liso. Só que é músculo liso não só dos brônquios. Músculo liso esse visceral. Então, pode contrair o intestino. Então, o paciente, dependendo, isso que eu quero que vocês entendam, do que ele seja alérgico, tá? Do que ele seja alérgico, ele vai manifestando em diferentes etapas. Então, ele pode ter uma contração do músculo liso intestinal. E aí, esse paciente chega para ti e fala que está com dor abdominal, entendeu? Está com dor na barriga, pode manifestar com diarreia também, por atuação na musculatura lisa, tá? Então, tudo isso daí acontece num quadro de hipersensibilidade do tipo 1. Só depende daqui, ó, do nosso pontapé inicial. Quem que está causando isso, inclusive. Tá? A reação vai ser exagerada. E, inclusive, esses mediadores aí que eu comentei com vocês podem levar ao choque. E que choque é esse? Aqui, ó, choque anafilático. Então, para vocês verem como isso aqui é individualizado, nós podemos ter o Alex, por exemplo, fala que ele é alérgico e ele tem uma rinite. Tem uma rinite, ele não pode sair no sereno, não sei o que lá, que na hora o nariz dele tranca, perfeito, beleza, não tem problema. Só que ao mesmo tempo a gente pode ter o Vinícius, que ele tem uma puta alergia a camarão, que se ele comer um camarão ele morre. Querendo ou não, o mecanismo é o mesmo, é uma hipersensibilidade tipo 1 para os dois. Só que é um organismo totalmente individual. O que acontece na situação do Vinícius, por exemplo? Tô só zoando, tá? Não tô falando que o Vinícius é alérgico ao camarão. Tô dando um exemplo. Acontece o seguinte, uma reação extremamente hipersensível. Então, o que a gente está vendo hoje na hipersensibilidade é uma reação aumentada e exagerada. Na situação de um choque anafilático, é o extremo do extremo do extremo. É a maior, sabe, a forma mais extrema do teu próprio organismo reagir. Então, tudo isso aí que a gente viu, de aumento de permeabilidade, de vasoconstrição, de broncoconstrição, de edema, de contração de musculatura lisa, que eu falei para vocês, num paciente que tem uma anafilaxia, é de forma, disparadamente muito mais elevada. Vai ter do mesmo jeito, só que muito mais aumentada, certo? Então, vai ter edema igual aos outros? Vai, só que o edema dele vai fechar a glote dele, vai fechar o brônquio dele, vai contrair tudo que ele tem de musculatura lisa, sabe? Um puta edema, uma puta congestão, sabe? Aí fechou a via aérea, o paciente não respira, entra em colapso cardiovascular. Por quê? Olha o raciocínio que eu quero mostrar para vocês aqui, o Vitor e Rafaela, inclusive. Imagina um pouco, gente. A gente está falando de uma vasodilatação. Vocês aprenderam, vasodilatação, vaso dilata. Fim. Agora vocês imaginem uma vasodilatação extrema por todo o teu corpo, de uma vez. Todos os vasos dilatando entram num colapso cardíaco. O teu coração não consegue entender o que está acontecendo. Líquido se extravasa por todo o corpo. A pressão despenca, por exemplo. Entendeu? Entra em ação renina, angiotensina, aldosterona, tenta, sabe, fazer vasoconstrição, não consegue, vira uma bagunça. Entra em colapso e o paciente morre de choque anafilático. Então isso aqui é perigosíssimo, inclusive. Tá? E eu não falei na parte da introdução de hipersensibilidades, que pode ser por bactérias, vírus, agentes ambientais, etc., mas também tem a hipersensibilidade medicamentosa. Então, tem pessoas que são alérgicas a alguns fármacos. Então, eu posso matar o meu paciente se eu não souber que ele é alérgico a uma penicilina, por exemplo.
entendeu? Então, eu tenho, tanto é que vocês já devem ter visto na internet, algumas pessoas tatuam, né, quando é alérgica a algum tipo de medicamento e tal, já para caso aconteça algum acidente, alguma coisa do tipo, quem atender já saber, né, como atuar, ou seja, que remédio não dá. Quando vocês estudarem farmacologia depois, vocês vão ver que a grande maioria dos fármacos tem uma segunda opção. Vou pegar aqui qualquer livro, só para vocês já verem, porque isso aqui é importante. Qualquer fármaco vocês têm que ver uma segunda. Aqui, ó. Vamos lá. Abrir qualquer página. Abrir numa página qualquer aqui no livro da Sanar, de fluxo e conduta de emergência. Quem quiser comprar depois, manda um alô para mim também. Consigo um desconto. Aqui está falando do atenolol, um beta-bloqueador, certo? E bem aqui embaixo já traz, ó, contraindicação. Não sei se vai dar para ver aí. Contraindicação. Hipersensibilidade. Então, está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade do tipo 1 ao atenolol ou seus componentes, tá? Então, isso aqui é importante, pessoal, porque, ó, o que leva? Leva a um choque cardiogênico, um choque anafilático e uma insuficiência cardíaca descompensada. Isso aqui é vida real. Vocês vão passar em prova, mas vocês têm que aprender isso daqui, certo? E aí, claro, porra, não posso dar atenolol, eu tenho que ter o meu substituto. Vamos ter que entrar com outro fármaco, tá? Inclusive nas aulas de sífilis, eu acho que foi, eu dei para você esses dias, ou tuberculose, não lembro qual. Alguém até comentou, quem acho que foi de sífilis, não lembro qual foi. Aqui, quem tem alergia à penicilina, perguntaram. Como que faz? Então, é alérgico à penicilina? Vamos dar esse outro fármaco. Não vai ser 100% igual à penicilina, mas é o que a gente tem. Tá entendendo? Então, isso aqui é muito importante para vocês, tá? Até estava escrito aqui, ó. Edema, contração de músculo liso, inflamação, agora que eu vi, tá? Outro fato importante da hipersensibilidade tipo 1, que eu não mencionei, vou mencionar agora, é que tem uma predisposição genética. Então, é aquela história tipo assim, eu tenho asma. Você tem asma? Legal. Alguém da tua família tem asma também? Tem, minha mãe tem asma também. Meu irmão também. Legal. Então, tem essa predisposição genética, tá? Isso também tem que ficar assim, para vocês. Porque eu vou investigar meu paciente, eu também vou investigar a família dele, querendo ou não. Se os pais têm alguma patologia, algo do tipo, tá? Algo do tipo também, tá bom? Aqui tem uma tabela para vocês, ó, da hipersensibilidade tipo 1 também, mas não foge de tudo que a gente falou, com as suas respectivas patologias. Separem pelo menos a asma, tá, gente? Separem a asma. Todas essas hipersensibilidades, vocês vão separar uma patologia pelo menos. Nessa situação, separem a asma. Eu não quero. Eu quero separar a alergia à proteína do leite de vaca. Tá bom. Então separa. Tá? Mas aí você se vira com essa informação. Porque depois você conta pra gente o que deu. Tá? Separem a asma porque vocês vão usar a asma na parcial de respiratório. Tá? Então vocês vão aprender agora e vão usar depois de novo. Agora, alergia à proteína do leite de vaca, vocês vão usar no quê? Sei lá. Mas não tem gente que gosta de se complicar, tá bom? Ou uma rinite. Rinite é simples. É simples, uma rinite. Uma sinusite, que seja. Só que vocês não vão estudar mais durante o ano. Tá? Então, separa a asma. Picadura de inseto, né? Eu acabei não falando da picada de abelha, picada de formiga, que pode desencadenar um quadro de hipersensibilidade, inclusive de anafilaxia. Tá? Aqui algumas imagens para vocês, pessoal. Isso aqui são imagens da asma, tá? Eu não entendo nada. Não se preocupa, calma, fica tranquilo. Tá? Esse aqui é o pulmão de um asmático. Não tem muito assim o que demonstrar para vocês, porque basicamente é um pulmão hiperinsuflado na macroscopia. Um pulmão hiperinsuflado, cheio de ar, inclusive. Tá? O que vocês estão vendo aqui, basicamente seria o esputo, ou seja, quando o paciente da asma tem o final da sua crise asmática, só no final, ele coloca para fora esse catarro aí, essa expectoração, por exemplo, tá?
que a gente chama de espirales de Kirschmann. Tá? Então tem os cristais de Charcot-Leyden, que são esses cristalzinhos aqui, ó. Cristales de Charcot-Leyden. Meu Deus, eu vou ter que saber esse nome? Sim, isso daí sim tem que saber em anatopato. Cristais de Charcot-Leyden. Charcot-Leyden, com Y. Isso daí sim vocês têm que saber. Cristais de Charcot-Leyden. E os espirales de Kirschmann. Tá? Aqui, justamente, ele desenha a árvore bronquial. Na hora que o paciente põe para fora. Não sei se alguém aqui tem asma. Acho que não tem, né? Ninguém falou nada de asma. Alguém aqui tem asma? Todo mundo. Eu tenho. Jonatas tem asma. Perfeito. E outro quadro importante em relação à asma é o seguinte. Atacou essa noite. Olha como que é bacana a informação vinda de um asmático. Gente, ninguém vai te dar a informação, tá? Quer ficar com a cara dentro do livro, vai ficar à toa. Vai ficar à toa, porque quem vai te ensinar de verdade é o próprio paciente. O Jonatas te dando essa informação, que ele tem asma, que atacou à noite por conta do frio, ele está ensinando muito mais para vocês do que o capítulo inteiro de asma aqui do Harrison ou do Robbins. Isso daí é o que a gente tem que saber, tá? Já pegando o gancho dele. Por que a asma ataca mais à noite, pessoal? A asma tem uma tendência de atacar mais à noite, né? A crise asmática, vamos dizer assim. Porque tem esse componente ambiental, como ele falou do próprio frio, mas tem muita relação com o componente da própria casa do paciente, tá? Então, são os alergenos localizados no ambiente do próprio paciente, como, por exemplo, às vezes pode ser por causa do travesseiro dele. Então, esse travesseiro deve estar cheio de ácaro, poeira, deve ser um travesseiro velho. Pode ser um sofá que está meio velho na casa dele. Não velho, mas tipo, está juntando muita poeira. Pode ser o colchão, pode ser o tapete, pode ser cortina. Então, é muito fácil, inclusive, lidar com o paciente asmático, porque a nossa conduta, a princípio, é tentar arrumar o que ele está fazendo de errado. Tem alguma coisa na casa dele. Olha, ele já está até falando, ó, foi só eu pegar um casaco que estava guardado muito tempo. Está aí explicado. Então é só isso, foi culpa do casaco. Então, essa exposição ao alergeno que estava no casaco dele, guardado faz muito tempo, desencadenou uma crise asmática. Tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. Desencadenou o quê? Aumento de permeabilidade vascular, vasodilatação, broncoconstrição, edema. Estão entendendo? E aí levou justamente essa falta de ar. Tá? Até ia passar para vocês um vídeo de um paciente numa crise asmática, mas depois eu passo, não tem problema. Tá? Então, é isso que vocês têm que saber, pessoal. É isso mesmo que a gente tem que saber. Aqui uma microscopia também da asma. E olha só, o que eu vou mostrar para vocês aqui, prestem atenção. Isso bem aqui, ó, é cartílago hialino. Vocês lembram do cartílago hialino do primeiro ano, né? Cartílago hialino, certo? E aí eu estou no pulmão. Eu estou na via respiratória, onde tem cartílago hialino, legal. Estou vendo aqui sangue. Estão vendo sangue? Sangue, até tem muito sangue, ó. Olhem bem. Como está todo vermelhinho. A imagem está toda vermelhinha. Então isso aí é congestão. Isso daí é aumento de permeabilidade, vasodilatação. Estão entendendo? Estou tendo muito sangue parado ali, certo? E o que eu não tenho? Luz. O normal, numa via respiratória, era eu ter luz. Luz para quê? Para entrar o ar, ou sair o ar. Cadê a luz aqui nessa imagem? Cadê? Não tem. O que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui tudo aqui, ó, é muco. Isso aqui é muco. É isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui que vai sair depois. É muco, tá? Isso aqui que vocês estão vendo marcado com asterisco é broncoconstrição. É músculo liso. Assim, ó, apertando. E esse monte de pontinho em volta aqui é tudo linfocito. Por exemplo, tudo células de defesa. Os linfocitos e, claro, eosinófilos é quem predomina aqui, tá? Então, um monte de eosinófilos, muco em excesso, broncoconstrição ou músculo liso contraído, tá? E aí estamos diante de uma asma, na microscopia dela.
hipersensibilidade do tipo 1. Beleza? As outras vão ser mais rápidas, tá? Eu foco muito mais na 1 porque ela é muito frequente, tá? É do nosso cotidiano, tá? Mas depois, quando a gente entrar na parte da patologia propriamente dita, né? Então a gente destaca mais coisa ainda, tá? Hipersensibilidade do tipo 2, pessoal. O que a gente separou como palavra-chave? Opsonização. Então eu tenho uma marcação. Eu vou marcar a célula que vai ser fagocitada. Essa célula aqui vai morrer. Vamos pôr um alvo nas costas dela, tá? O que acontece aqui? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu quero que o meu sistema imune passou a reconhecer o eritrocito, o glóbulo rojo, como uma ameaça. Como uma ameaça. Então, eu venho lá com meus anticorpos, IgM, IgG, e eu passo a marcar os meus eritrocitos, os meus glóbulos rojos. E as células que foram opsonizadas estão marcadas para morrer. Então, elas vão ser fagocitadas. E qual o problema de eu matar um eritrocito? Porque o eritrocito ele tinha que viver 120 dias. Eu estou matando ele antes do tempo. O nosso paciente vai ter uma anemia, por exemplo. Claro, está perdendo o glóbulo rojo. Então, vai ser um paciente com uma anemia hemolítica. Hemolítica significa destruição, uma hemólise, uma destruição dos eritrocitos, autoimune, tá? Por exemplo. Então, é dela que a gente vai estar falando aqui, tá? Que tipo de hipersensibilidade acontece numa anemia hemolítica autoimune? Hipersensibilidade do tipo 2. Qual o mecanismo dessa hipersensibilidade? Opsonização. Que célula, quem atua nela? IgM e IgG. Fim, sei tudo já. É isso que eu tenho que saber. Aqui é uma tabela para vocês, gente, do próprio Robbins, com as patologias que cursam com esse mecanismo de opsonização, tá? Assim, tudo vai depender do que foi marcado. Por exemplo, eu dei para vocês o exemplo do eritrocito. Vamos supor que agora a gente marcou as plaquetas. Então, a plaquetinha, que vive em média de 10 dias, foi marcada para ser destruída antes do tempo. Então, marquei a plaqueta e fagocitei ela. O que eu tenho? Uma púrpura trombocitopênica autoimune. Então, esse paciente aí vive com um monte de hematomas, de petequias, e por aí vai. Tá? Sangra fácil, não tem plaqueta, a plaqueta está sendo destruída. Estão entendendo? Então, tudo depende do que for marcado para morrer. Tá? Do que for marcado. Do tipo 3, imunocomplexos. Então, hipersensibilidade do tipo 3, eu vou ter um complexo entre antígeno e anticorpo. Então, o que acontece? Vamos pegar esse desenho aqui do Robbins que explica até que legal. Acontece o seguinte, pessoal. Então, eu tenho um antígeno X, não sei o que. Não sei que bactéria é, mas é um agente invasor aí no meu corpo. Beleza. E aí, eu tenho o meu sistema de defesa, que vai se juntar, certo? Os anticorpos vão se juntar e vão vir destruir esse antígeno, esse agente invasor. Enfim, o linfócito B está atuando ali na formação desse imunocomplexo. Acabou. O problema é quando esse imunocomplexo, ele vai, se deposita na parede do vaso, ó, como vocês viram agora, ele está grudadinho na parede do vaso, e aqui acontece uma inflamação, certo? Tem liberação de citocinas, tem ativação do sistema de complemento, e por aí vai. E essa inflamação aqui nesse imunocomplexo acaba daneando, ou acaba causando dano na parede do vaso. E olha lá o que a gente tem agora. Uma vasculites. Tem uma inflamação do vaso. Por quê? Por isso daqui. Um imunocomplexo na parede desse vaso. Aí vai vir plaqueta, processo inflamatório normal. E o processo inflamatório vai desencadear o quê? Olha como isso aqui é tipo um círculo. Essa inflamação desencadeia o quê? Mais formação de imunocomplexo de novo. Mais chegada de neutrófilo. Mais ativação do sistema de complemento. Mais dano vascular de novo.
E continua, e continua, e continua, e continua, e continua. E vai indo. Não tem fim. Não tem fim. Estão entendendo? Então, é um problema, tá? E um exemplo típico da hipersensibilidade tipo 3 não é nem esse do esqueminha que eu estou mostrando para vocês. É o da lúpus. É de quem tem lúpus eritematoso sistêmico. Tá aqui, essa sigla significa lúpus eritematoso sistêmico. Esse exemplo do vaso aí que eu estou falando para vocês é o exemplo de uma vasculite mediada por imunocomplexos. Por exemplo, uma panarterites nodosa, que a gente vai ver na parcial também de cardiovascular, tá? Ou a situação que a gente conhece como glomerulonefrites pós-estreptocócica. Então, o paciente teve lá, entrou em contato com seus estreptococcus, beta-hemolítico e etc e tal, piógenes que vocês estudaram no passado, por uma faringite qualquer. Uma faringite causada por esses estreptococcus aí. Enfim, vamos tratar a criança, era adulto, não sei. Vamos tratar essa criança com antibiótico e tal. Deu 3 dias, o médico receitou, olha, você vai tomar esse antibiótico por 10 dias. Por 10 dias. Porque teu guri tá com uma faringite e é por esse estreptococcus aqui, é perigoso. Beta-hemolítico, tal, não sei o que, piógenes. Beleza. Aí deu 3 dias, o paciente já se sentiu melhor. Eu não vou mais tomar antibiótico, não. Eu estou bem. E aí não tomou. Beleza, realmente, a garganta vai estar zero bala. Vai estar perfeito. O problema é que essa desgraça vai acabar com o coração do paciente, por exemplo, vai atacar as válvulas cardíacas, vai causar uma febre reumática e pode causar uma glomerulonefrites pós-estreptocócica também. No rim, inclusive, vai causar isso aqui, ó, uma hipersensibilidade do tipo 3, mediada por imunocomplexos. Qual que é o problema de eu causar um dano num vaso do rim, por exemplo, de um glomérulo? O que vocês acham? Qual que é o problema de danhando o glomérulo? Tá? Então começa a perder. Eu começo a machucar com esse complexo aqui os podocitos. Lembra dos podocitos? Aquela célula que parecia um polvo, né? Que com os seus pedicelos cobria o vaso, o glomérulozinho, justamente para montar a barreira de filtração glomerular. Então, esse imunocomplexo mata os podocitos. E aí começa a perder tudo aí por essa região, não filtro direito, tá? Então também é delicado, tá? E realmente fica com a urina escura, tá? Aqui essa imagem é de um glomérulo, né? Olhando com carinho dá para lembrar de histologia, cápsula de Bowman, glomérulo, certo? Corpúsculo, tudo bonitinho, os túbulos renais. Que isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de nefrites lúpica. Nefrites lúpica. E para terminar, a última, a hipersensibilidade do tipo 4, mediada por linfocitos T. Qual que é o anticorpo que atua na hipersensibilidade do tipo 4? Nenhum, tá? Aqui, basicamente, são linfócitos T, tá bom? Com suas respectivas citocinas, tá? A hipersensibilidade do tipo 4, ela é conhecida como hipersensibilidade retardada. Ou seja, ela é uma hipersensibilidade crônica. Isso aqui leva anos e anos e anos. Por exemplo, uma patologia clássica dela é a da artrite reumatoide. Ninguém acorda, dorme hoje assim, mexendo na mão bonitinha, digitando, tocando uma música, e acorda amanhã, eu acordei com artrite reumatoide, não consigo mexer meu dedo. Não é assim. Isso aí, ó, são anos de evolução, porque é uma hipersensibilidade crônica, é uma hipersensibilidade retardada. Ela cursa, inclusive, com a formação de granulomas também, como vocês viram na inflamação crônica. Então, essas patologias aqui, ó, da hipersensibilidade tipo 4, eu tenho a presença de granulomas também, a sua imensa maioria. Então, para vocês entenderem, a hipersensibilidade do tipo 4 é uma hipersensibilidade crônica, leva muito tempo, é da artrite reumatoide, onde o próprio linfócito T
passa a atacar as células da cápsula articular, tá? Ali que secretam líquido sinovial e etc, tá? E vão atacando durante vários anos, tá? Da diabetes mellitus tipo 1, sim. Por quê? A diabetes mellitus tipo 1, pessoal, essa daqui o paciente é autoimune mesmo, não é porque ele se entupiu de açúcar e comeu porcaria a vida dele inteira, não. É porque ele nasceu assim. Nasceu com esses linfócitos T direcionados para uma célulazinha chamada células beta dos slots de Langerhans. Então, esses linfócitos T aqui vão correndo matar as células beta dos slots de Langerhans. Então, eu não falei células alfa. Glucagon esse paciente tem. Nem células PP, polipéptido pancreático, as células delta, vai ter tudo normal. O problema é que esse paciente não tem as células beta. Por quê? Porque elas foram destruídas. Aqui, numa hipersensibilidade do tipo 4. E aí é um paciente insulino dependente. Não tem como ele produzir insulina. Então ele vai ter que tomar insulina pela vida inteira. O quadrinho da hipersensibilidade tipo 4, ó, olha só aqui, ó, o próprio Robbins traz, ó, formação dos granulomas de novo, certo? Macrófagos, células epitelióides, células gigantes, certo? Os fibroblastos aqui, ó, por causa da fibrose, tá? E olha que interessante essa tabela aqui, gente. Como eu falei para vocês, que as patologias autoimunes não tem muito bem uma causa definida. Ó, olha essa fileira aqui, ó. Mecanismos da lesão. Por que causa lesão? Olha essa fileira aqui. Especificidade, ou seja, a patogenia, quem está causando aquilo? Colágeno? O Robbins está perguntando. Proteínas próprias das células articulares? Por que o linfócito T quer atacar essas células? Não sei. É algum antígeno próprio dela? Ninguém sabe. O livro te traz com uma interrogação. Olha o mecanismo da lesão. Inflamação mediada por citocinas TH17, TH1, será? Já tem uma interrogação assim. Intervenção de anticorpos e imunocomplexos? Ué, mas a do tipo 4 não é só linfócito T? Mas eu falei para vocês, existem teorias que tentam explicar, mas ninguém sabe ainda certinho, tá? Então, medicina não é, vocês já ouviram falar isso, né? Muito quadrado. Então, tem teorias, tá? Mas depois a gente fala melhor da artrite reumatoide. Esse é o quadro, se eu não me engano, é esse primeiro quadro aqui. Esse aqui é um mais resumidinho, tá? Mas esse quadro aqui também é do livro de vocês, mais completo, tá? Onde vocês têm tipo de hipersensibilidade, o mecanismo, certo? O que acontece e qual patologia podemos falar. Eu prefiro 1000 vezes, claro, esse é o do livro, mas eu gosto desse aqui que eu montei para vocês, tá? É o seguinte, nós temos hipersensibilidade do tipo 1. O que eu sei da do tipo 1? É imediata. Opa, passei sem querer. Já tá vindo para lúpus. Cadê? Meu Deus, meu mouse some, cara. Tem uma luta com o meu mouse. Eu sei que a hipersensibilidade do tipo 1 é imediata. Quem que atua nela com firmeza? IgE, eosinófilos. Fim. E qual patologia eu vou separar? Asma. Já era. Asma. Tá? Ah, mas e se me perguntarem o mecanismo de ação? Como que eu vou lembrar? Gente, vocês vão lembrar que justamente a atuação dos anticorpos, dos IgE, a atuação dos eosinófilos vão levar a uma broncoconstrição, edema, vasodilatação e aumento da permeabilidade. É o que vocês já sabem de inflamação. Por isso que é bom ter uma base boa de inflamação. É migué. Mas tem que estar essa palavra na tua resposta e essa palavra na tua resposta. Tá entendendo? E principalmente essa aqui também. Essas três tem que estar na resposta. O resto você coloca o que você quiser, tá? Do tipo 2. O que eu sei da do tipo 2? Opsonização. É a do alvo. Marcamos um alvo. Não sei como é alvo em espanhol. Alvo, assim, ó. Tem que acertar aqui no meio. Esqueci como é alvo. Eu sabia. Não é alvo, é outra palavra. E... Como que é?
Mira. Mira. Então, tenho que acertar bem na mira aí desse alvo. Beleza? Mediada por IgMs e IgG. E uma patologia, vou pegar como exemplo, anemia hemolítica autoimune. Não se esqueçam de pôr essa palavra, tá? Autoimune. Porque são patologias autoimunes. Existe a anemia hemolítica sem ser autoimune, a causa é outra, tá? Por isso que tem que pôr que essa daqui é a autoimune, tá? Do tipo 3, imunocomplexos, é um complexo antígeno-anticorpo. Qual patologia eu quero falar? Lúpus, porque eu vou usar lúpus já já. Ah, mas eu gostei da história da glomerulonefrites, eu tive quando era criança. Tá bom, não tem problema. Mas fala lúpus, é melhor, tá bom? Mesma coisa, panarterites, vocês vão estudar panarterites também no futuro, mas fala lúpus, é mais tranquilo, tá? E a do tipo 4, mediada por linfócitos T, essa sigla aqui, ó, HSR, significa hipersensibilidade retardada. Não tem um anticorpos. Patologia, artrite reumatoide, tá? Que eu também vou falar dela. Então tá tudo aqui para vocês nesse slide. Acho que é isso, gente. Então amanhã a gente continua com lúpus, pode ser?